atua em cada um de nós, dando vai poder para enfrentar a dificuldade, as lutas, as tentações. E nós louvamos por isso, Pai, por essa verdade, por essa realidade tão importante, esse teu cuidado para o teu povo, que nós queremos subir as suas estudos, nos abençoar, através da palavra da nossa companhia, das sonhos, que nos oriente a buscar esse mundo cada vez mais, vai ser o mais íntimo do Senhor, que assim devemos para o teu louvor e para a tua glória, tudo o que formos fazer. Muito obrigado por essa noite, mais uma vez fala o coração, através da tua palavra, que ela possa alcançar o mais íntimo do nosso ser, que possa ser mais uma vez corrigidos por ela, exortados por ela e consolados também para que possamos sentir e perceber que é um escutador, Pai, amoroso para o teu povo, para a tua igreja na terra. Obrigado por isso. Então, mais uma vez, eu quero em Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. 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 Vamos para o nosso estudo da Palavra de Deus. Continuando o tema santidade, nós chegamos no capítulo 5. Abra comigo a Palavra de Deus em Lucas. Lucas capítulo 14. A gente viu na quinta passada o combate na qual o cristão diariamente se encontra, como que a nossa luta espiritual de fato é cotidiana, e como que em Cristo nós somos mais do que vitoriosos. Lucas 14, a partir do versículo 24, vamos ler do 25. Lucas 25 a 33, diz assim a palavra do nosso Deus: Grandes multidões o acompanhavam, e ele voltando-se lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele, com 20.000? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo-lhe condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O versículo a qual vamos trabalhar é o versículo 28, e Jesus diz assim: Pois qual de vós, esse é o versículo que vamos analisar com mais detalhes, pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa, outra tradução, calcular o custo ou a despesa, e verifica se tem os meios para o concluir? Vamos orar ao Senhor mais uma vez e rogar a sua graça sobre nós. Soberano Deus, Pai de toda a eternidade, Deus Santo, Deus que habita no alto e sublime trono, Senhor, nós sabemos que quando falamos da Tua santidade, do Teu caráter, de quem Tu és, temos a consciência, Pai, que estamos pisando num terreno perigoso. Nós vemos a nossa pecaminosidade, as nossas fraquezas, debilidades e pecados, pois de fato pecamos contra o Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai, nesse momento tão precioso aqui como igreja do Senhor. Nós queremos aprender de Ti, da Tua palavra. Então fala conosco, Senhor, instrui-nos o caminho pelo qual devemos andar. Que a Tua palavra venha com graça, Senhor, com misericórdia. Fale aos nossos corações, é o que eu te peço, confiado tão somente na mediação de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Irmãos, nós já percebemos, pela nossa experiência de muitas pessoas que trabalharam com construção, com compras, poucas são as pessoas que com frequência não se veem forçadas a indagar de si mesmas: quanto me custará isso? Que premedita, que analisa, que calcula, que vê quais são as despesas na qual ele terá que lidar para fazer determinada coisa.
ou para comprar determinada coisa, ou até para educar os seus filhos. Por exemplo, quando compramos uma propriedade, ou quando vamos edificar uma casa, ou vamos mobiliar nossa casa comprando móveis novos. Nós fazemos planos, mudamos de residência, às vezes compramos uma casa melhor, ou tentamos assim também, de alguma forma, calcular o custo para colocar nossos filhos numa boa escola, ou quem sabe futuramente numa faculdade. Isso de fato é muito prudente e sábio fazer isso, calcular o custo, ver as despesas, considerar o futuro e calcular o que de fato vai nos custar, o empreendimento que terá aquilo que nós deveremos realizar. Então é sábio, é bom e Deus se agrada que crentes, que o povo de Deus calcule, analise, veja as despesas antes que assim faça. Muitas pessoas evitariam grandes tristezas e tribulações, frustrações, problemas emocionais, se antes de agir perguntassem: qual será o preço disso? Qual será o custo disso que eu estou fazendo? Dessa decisão que eu estou tomando para a minha vida? Qual será o custo de eu entrar na faculdade? Dessa forma pela qual agora me posicionei a cuidar e criar os meus filhos? Na forma como eu vou lidar com o meu dinheiro, com a minha vida financeira? Então, para tudo há-se um custo. Precisa ser calculado um custo. E há um assunto acerca do qual é especialmente importante, na qual de fato precisamos calcular o preço. Eu falei de coisas terrenas, materiais, mas há um assunto específico muito importante pela qual também devemos calcular o preço. E esse assunto é acerca da salvação da nossa alma, acerca da nossa identidade com Cristo, acerca dessa união com o Senhor, no tocante à nossa vida espiritual. Quanto custa ser um crente verdadeiro? Quanto que custa para nós ser um crente verdadeiro hoje? Para você, para mim? Quanto custa ser um homem verdadeiramente santo nessa geração profana, nessa geração anti-Deus, nessa geração anti-família? Quanto custa para nós ser um homem, ser uma mulher de Deus, ou um homem, uma mulher santo? Porque afinal de contas, essa é a grande pergunta que se encontra relacionada ao texto na qual vamos trabalhar hoje com a graça de Deus. Pois não cogitaram acerca disso, ou quando muitas pessoas não cogitam, não param, não sentam para calcular, para analisar isso, milhares de pessoas, após terem começado aparentemente bem na vida espiritual, aparentemente bem como crente, aparentemente bem como um professante da fé, desviam-se do caminho que conduz ao céu e perdem-se para o inferno. Muitos. Quantos de nós hoje, o título dado-se de desviado, nós podemos voltar alguns anos atrás, daquelas pessoas que estavam conosco e que aquilo que é conhecido como primeiro amor, professavam com toda fé e convicção. Muitos de nós temos essa experiência e sabemos já de alguém que alguns anos atrás professou a fé, mas que se deixou levar no meio do caminho, e que muitos, até após se desviaram, se perderam na sua condição de ímpios. Então eu gostaria de dizer, irmãos, gostaria de trabalhar com os irmãos essa noite alguns pontos que podem lançar luz sobre essa questão a respeito do preço a qual nós devemos calcular, o custo pela qual nós devemos calcular no tocante à salvação da nossa alma. Inevitavelmente, eu não estou falando daquilo que nós vamos fazer para obter a salvação, não é bem isso. Nós estamos tratando sobre esse tema de santidade com pessoas que já são salvas, um crente. Nós sabemos que só o crente, o cristão, ele de fato pode se santificar. O ímpio não se santifica. Então, de fato, nós vamos calcular o preço que é ser um cristão verdadeiro. O que te custará, o que nos custará viver esse mundo ante Deus, ante tudo aquilo que revela a glória de Deus e é conforme a sua palavra. O que nos custará nos posicionar ou sermos um cristão verdadeiro. Então, o ponto que desejo considerar é este, na qual pretendo abordar. Qual é o custo de ser um cristão verdadeiro hoje? Esta é uma pauta, irmãos, de sacrifício a que um homem precisa se submeter, de fato, porque exige sacrifício.
se uma pessoa realmente está intencionada a servir a Cristo e a viver para a glória de Deus. Então é nesse sentido que levanta a indagação: qual é o preço, qual é o custo? E acredito que firmemente que essa indagação ela é de suma importância para nós como cristãos, onde nós já deveríamos parar para somar e calcular o preço que é ser um crente, ser conhecido com Cristo, ser identificado como cristão por causa do nome que carregamos. Porque dizer que somos cristãos está intrinsecamente ligado àquele a quem nós servimos, está inevitavelmente ligado ao Deus a qual nós professamos, o Senhor Jesus. Então essa é uma indagação, um assunto de suma importância para nós, na qual nós devemos sim, de fato, considerar, calcular esse custo. E eu claramente, irmãos, admito prontamente que custa pouco alguém manter uma aparência de cristão. De fato, manter uma aparência externa de cristão, isso é muito fácil para nós. Isso é muito fácil para o homem. Manter uma aparência, uma pessoa que apenas frequenta algum lugar de adoração, uma pessoa que vai 2 vezes num culto no domingo, uma pessoa que faz alguma oração, ou que diz que crê na Bíblia, que crê em Deus. Então, aparentemente, manifestar uma aparência superficial de cristão é muito fácil. É muito fácil. Mas quando tratamos do assunto de santidade, da santificação nossa, nós estamos falando daquela que começa no coração, daquela santidade verdadeira que o Espírito Santo de Deus, quando realiza essa obra em nós, quando a obra da redenção é aplicada em nosso coração, o nosso coração é completamente envolvido, o nosso coração é completamente transformado. Então, santidade e santificação é uma obra que começa internamente em nós, mudando todas as nossas concepções, os nossos pensamentos, o nosso modo de viver em si, de como lidamos com as coisas e assim por diante. Então, necessariamente, manter uma aparência é muito fácil de crente. Hoje as pessoas, por causa da roupa social, põe uma roupa social aqui, uma gravatinha, é o varão, assim que é titulado, é o homem de Deus. Mas será se de fato é? Será se de fato estamos falando de um coração que foi regenerado, que nasceu de novo, que experimentou a graça do Espírito Santo, que tem temor a Deus, temor quanto ao pecado, e que procura viver uma vida santa para Deus? Então tudo isso, irmãos, é trabalho fácil e barato. É muito fácil se portar, manter uma aparência que não requer qualquer tipo de abnegação ou auto-sacrifício. É muito fácil ser um cristão assim. E se isso é o cristianismo que vemos nas Escrituras, se isso é o cristianismo que salva e que nos conduzirá para o céu quando morrermos, então convém que alguém altere aquela palavra de Cristo lá em Mateus 7, 13 e 14, onde ele diz que a porta é estreita e apertado é o caminho. E mudamos e dizemos então que largue a porta e espaçoso é o caminho. Se não exige sacrifício, se não exige autonegação, se não exige uma abnegação de nós mesmos, então mudemos aquilo que Cristo diz. Quando que na verdade um cristão de verdadeiro não faria isso. E essa aparência que muitas vezes é admirada por muitos, externa, admirada por muitos crentes, de fato só evidencia que seus corações caminham num caminho largo, numa porta larga e que conduz também à perdição. No obstante, irmãos, custa bastante ser um crente verdadeiro. Ser crente de verdade, ser crente, ser um cristão de verdade, segundo o padrão das Escrituras, da palavra de Deus. Por isso que muitas vezes os discípulos paravam Cristo quando ele estava ensinando, ele disse: mas quem que pode se salvar sendo assim? E Jesus disse que para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então às vezes a gente depara com algumas situações, lições das Escrituras, quando é passado o filtro da Bíblia, quando a gente se sujeita de fato aos parâmetros daquilo que a Bíblia prescreve e ensina o que é ser um crente, a gente fica meio envergonhado.
Se for assim, então, dizendo como discípulos também, né? Quem poderá se salvar? Mas esse é o padrão estabelecido por Deus. Esse é o padrão estabelecido pela palavra de Deus. Então, ser um crente verdadeiro requer sacrifício, abnegação, requer renúncia. Batalhas, irmãos, terão que ser travadas, semelhante ao combate a qual falei na quinta passada. Sacrifícios que terão de ser feitos, um Egito a qual vivemos e que deveremos atravessar até a cidade celestial, até a terra prometida que é os céus. Essa é a nossa vida. Essa é a vida que o crente verdadeiro vê com os olhos das Escrituras. Então nós precisamos entender que existe não uma poltrona, né? Muitas pessoas comparam a fé cristã com uma vida pomposa, como o Papa, né? A pomposidade papal. Senta no trono dele e aí ele dita cada palavra como que sendo inspirada. Essa não é a vida que caracteriza o crente. E o objeto a qual Deus nos dá, tomando o exemplo de Cristo, não é uma poltrona, não é um sofá, não é a cadeira mais peluda do primeiro século. Pelo contrário, o objeto que Deus nos dá na sua palavra, que caracteriza aquele que é discípulo de Cristo, é a cruz. Aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. O Dr. Lucas, é bem interessante que nessa passagem ele diz: e a cada dia tome a sua cruz e siga-me. Então a vida cristã é marcada pelo sacrifício, por uma auto-abnegação inteiramente, onde Deus a quer não somente de forma externa, mas no nosso coração em especial, tendo como primazia o nosso coração, onde nós nos consideramos escravos de Cristo, aquele que está preso à vontade do seu Senhor, aquele que está preso à vontade de Deus. Então uma cruz, irmãos, deverá ser carregada por aquele que se diz verdadeiramente crente cristão. Uma carreira que terá de ser corrida, traçada, vencida, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo, nosso Senhor. É interessante que a Bíblia não assemelha a conversão ou a regeneração, né? Essa transformação que Deus faz em nós, em nosso coração, não assemelha a nada que traz conforto, nada. E toda pessoa que já foi regenerada, que nasceu de novo, a qual essa obra do Espírito Santo iniciou no seu coração, ele já sente o conflito, né, da carne com o Espírito. Ele já percebe a luta, aquilo que ele amava, que ele empenhava em viver para aquilo, agora se tornou uma guerra dentro dele. Porque quando a obra da salvação, a convenção, de fato acontece em nós, existe isso. Deus nos tira do conforto do pecado, da poltrona das concupiscências e nos coloca num ambiente inteiramente de guerra, de sacrifício, de cruz. Interessante que o Evangelho da Prosperidade hoje, onde muitas igrejas estão abarrotadas de pessoas em busca de dinheiro, de prosperidade, de riqueza, de uma boa vida aqui na terra, estão, irmãos, com isso, descaracterizando o cristianismo. Isso não tem nada a ver com a fé em Cristo. Se formos comparar o que muitas igrejas vivem hoje com os apóstolos, nós poderíamos até criar uma mensagem, né? Características que diferenciam da igreja do Novo Testamento para a igreja moderna, para a igreja atual. Nós iríamos perceber a distância, nós iríamos perceber a longura, a largura, a profundidade em que a igreja moderna atual está do Evangelho bíblico apostólico, do Evangelho que foi deixado por Cristo e legado pelos seus apóstolos, confirmado por meio de sinais e maravilhas. A ponto de o autor aos Hebreus, no capítulo 2, falando acerca dessa salvação, dizendo: ai de nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, que primeiramente foi confirmada pelo Senhor, pelo Filho de Deus, e depois atestada pelos apóstolos, com sinais e maravilhas entre o povo de Deus. Então, irmãos, o Evangelho não se trata de comodidade, trata-se de comodidade ou de massagear a nossa situação em que estamos.
ou fazer com que sintamos-nos confortados com o nosso pecado. Pelo contrário, o Evangelho vem realmente para mostrar quem somos de verdade, dar-nos a solução que é Cristo e mudar a nossa vida pela obra do Espírito Santo, pela obra santificadora do Espírito Santo do Senhor. Então, quando alguém se torna crente, dá início a um imenso conflito, no qual custa muito obter a vitória. Muito custo, muito conflito. Daí origina-se o indizível e importante, a importante questão de se calcular o preço. De se calcular o preço. Examinemos então particularmente, irmãos, as coisas que a fé em Cristo haverá de custar a mim e você, mediante a palavra de Deus, mediante o que Cristo ensina aqui aos seus discípulos, acerca da fé comum no Evangelho. Nós vamos ver 4 coisas da qual custará a cada um de nós para vivermos diante de Deus uma vida que de fato caracteriza um cristão verdadeiro. Mas antes de tudo, irmãos, custará não só apenas o nosso conforto e nos trará uma vida disciplinada de sacrifício, mas também a nossa justiça própria. O crente terá de desfazer-se de todo o orgulho que paira em seu coração, de todos os pensamentos altivos e de toda a presunção acerca da sua própria bondade. Não há nada de bom em nós. Isaías diz no capítulo 64 que as nossas melhores obras são como trapo de imundícia. Então a primeira coisa que um crente verdadeiro faz, e que irá lhe custar como sendo crente, é a sua própria justiça. Nós não nos apoiamos, nós não nos amparamos mais nela, porque em nós não há nada de bom, não há nada de justo, não há bondade em nós, não há. Então teremos de dispor-se a desistir de toda confiança na nossa própria moralidade, na nossa própria autojustiça, na tal da nossa respeitabilidade. Porque se não me respeitar, está desrespeitando um crente. As nossas orações, leitura da Bíblia, frequência à igreja, participações nas ordenanças do Senhor, não confiando em outra coisa, em outra pessoa, senão em Cristo. Nós não podemos nos amparar nisso, querendo tirar dessas coisas bondades em nós. Não, eu leio a Bíblia mais do que o irmão porque eu sou bom. Eu oro mais do que ele porque em mim existe um pouco de bondade ainda, né? E nós ainda erroneamente falamos dessa forma. Não, fulano, não, às vezes a gente mesmo, não tem situações em que eu passo, que eu consigo, eu sou bom nisso. Mas quando é isso, eu não consigo ser bom. De fato não há, irmãos, meio termo no tocante à nossa bondade, à nossa autojustiça. Em tudo nós o praticamos e fazemos mal, contrário à vontade de Deus. Então, se a nossa confiança não estiver em Cristo, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, de nada adianta. Então custará a mim e a você a tal da nossa auto-justiça própria. Em segundo lugar, o homem terá de desistir também, em especial dos seus pecados, da vileza do seu coração, da distorção que é o seu coração. Ele deverá estar disposto a abandonar cada hábito e prática errada aos olhos de Deus. Tudo aquilo que vivíamos, como Paulo diz em Efésios 2, segundo o curso deste mundo, segundo os príncipes da potestade do ar que operam nos filhos da desobediência, nós não vamos mais ter isso como estilo de vida. Nós teremos de desistir toda a aparência de mal e de pecado. Tudo aquilo que é errado aos olhos de Deus. E no crente verdadeiro paira esse senso. Em seu coração existe esse senso da santidade de Deus, de saber que somos alvos dos seus olhos santos. Então nós devemos voltar o rosto contra tais práticas que vivíamos e praticávamos outrora, lutando contra elas, rompendo com elas e crucificando-se para elas e esforçando-se a mantê-las no nosso controle, confiando na graça de Deus,
e no auxílio do Espírito Santo. E sem se importar, irmãos, com o que o mundo ao nosso redor vai pensar acerca disso. E tem muitas pessoas, né, que eram da mesa, tomaram um goró, e mesmo está lá, e muitos, antes de se converterem, eram filhos das trevas, assim como eu, assim como alguns de nós poderiam dar o testemunho acerca disso. Então, se vivíamos assim outrora, não só acerca disso, mas de pecado que temos em nosso coração, de estimação, que ainda é fruto da velha natureza. Mentir com facilidade, roubar com facilidade, usurpar aquilo que é dos outros com facilidade, ludibriar e enganar os outros, que tem pouco conhecimento do que nós, com facilidade, sem nenhum pingo de senso. Então, de fato, tudo isso não deve mais ser caracterizado pela vida a qual nós vivemos agora. Não deve, irá custar a nós desistir de tudo isso, dessas más práticas. E está escrito, né, irmãos, lá tanto em Ezequiel 18:31, Daniel 4:27, Isaías 1:16, lançai de vós todas as vossas transgressões, põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, cessai de fazer o mal. Quantas advertências temos nas Escrituras, né? Quantas definições temos que evidenciam aqueles que foram transformados pelo Evangelho da Graça. Talvez, irmãos, esse tipo de mensagem para muitas pessoas hoje pode até parecer que seja uma mensagem legalista, né, que exige obra, que exige esforço, que exige sacrifício. Porque para a nossa geraçãozinha hoje, né, como muitos dizem, Z, geração Nutella, geração disse-me-disse, qualquer coisa que exija sacrifício é legalismo. Qualquer coisa que exija viver a vida cristã de forma bíblica se torna antiquado, quando que de fato não é. É o que a Bíblia e aqueles que têm o seu coração transformado pelo Evangelho devem evidenciar. Se torna legalismo quando são obras feitas não pela graça de Deus e não pela fé em Cristo. Então se torna pecado. Mas alguém que foi alcançado pela graça, ele pratica boas obras. Ele não se faz conivente com a aparência do mal. Não há mais nele isso, necessário de fazer o mal. Isso também parece difícil. Geralmente os nossos pecados, irmãos, são tão queridos, né? A gente tem aqueles pecados que chamamos de estimação, no qual nós amamos, abraçamos, como abraçando nossos filhos, como brincando com nossos filhos. Há pecados em nosso coração assim. Infelizmente, pecados esses que de fato devem ser rompidos, extirpados do nosso coração pela graça de Deus. Nós devemos romper com eles, que não é algo tão fácil, que é algo difícil. Temos que decepar a mão direita ou arrancar o olho, né? Como Jesus diz. Mas não faça isso de forma literal. Jesus está usando de modo prefigurado acerca do pecado. Se é bom que você vá para o céu, ou se a tua mão está te escandalizando por causa disso, está fazendo tu pecar, arranca e lança para fora de ti. Se o teu olho te faz pecar, arranca-o. Não é que você está desejando, cobiçando alguma coisa, que vai arrancar o olho. Não, você vai tirar a sua vista daquilo que faz com que você peca. Você vai deixar de praticar aquilo que você praticava com a sua mão, né? Fazendo mal aos outros, furtando, mentindo. Tudo isso tem que ser rompido e tirado de nós. Tudo isso. Então, se for para decepar a mão, arrancar o olho, isso deve ser feito. Nós devemos calcular o preço de ser crente, irmãos. O custo que é carregar o nome de Cristo. O custo que é ser um cristão. Muitas pessoas entendem o mandamento na qual diz que não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Qual é o mandamento?
Não tomarás o nome. Quarto mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. As pessoas acham que é ficar citando o nome de Deus. Ah, Deus é. Mas necessariamente o que o texto ensina é eu dizer que creio em Deus, que creio em Jesus, e na minha vida viver totalmente o oposto daquilo que eu professo. Isso é uma blasfêmia ao nome de Deus. Isso é escândalo, é trazer escândalo ao Evangelho. Necessariamente também está interligado a isso, quando fala a respeito do mandamento de não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. Então deve haver esse rompimento que é inevitável. Vamos ler lá o que Jó diz no capítulo 20, versículo 12 e 13. Se alguém encontrar, pode ler, por favor. Jó capítulo 20, versículo 12 e 13. Ele diz bem algo interessante sobre isso, relacionado ao pecado. Ainda que o mal lhe seja doce na boca, ele o esconda debaixo da língua. Saboreie, e não deixe antes arreter no seu paladar. Aí termina. Contudo, a sua comida se transformará nas suas entranhas. Não, só até o 13. Perdão, assim mesmo. Então o que Jó está dizendo ali? Que ainda que o mal seja doce para o pecador, né? E ele esconde ele debaixo da língua, e ainda saboreia e não deixa. E ainda assim o pecado terá de ser abandonado, se ele quiser ser salvo. Esse pecado que você saboreia, que saboreamos, que temos como estimação, ele deve ser extirpado da nossa vida, ele deve ser tirado, né? Aquilo que fazemos nas escuras, mas que Deus o vê. Porque, irmão, se o crente e Deus tiverem de ser amigos, se queremos ter comunhão com Ele, o crente e o pecado têm de estar em luta. Nós devemos estar em oposição ao pecado. Cristo está disposto a acolher a qualquer pecador, mas Ele não receberá alguém que não se disponha a se separar dos seus pecados. Né? E muitas vezes usamos aquela frase: Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Deus odeia o pecado e Deus odeia o pecador também. Se o pecador não se deixar os seus pecados, permanecer na sua iniquidade, ele perecerá eternamente. Então nós precisamos entender isso. Cristo não deixará de receber nenhum que venha a Ele, mas se essa determinada pessoa não está disposta a deixar os seus pecados, Cristo não a receberá. Não a receberá. Também custará ao homem o seu amor ao lazer, né? Como amamos o conforto, né? E o crente precisa, irmãos, fazer o esforço de dar-se o trabalho de ser produtivo. Cristão deve ser produtivo. Se quiser ter uma carreira bem sucedida em direção ao céu, em direção às mansões celestiais, nós precisamos ser produtivos. Teremos de vigiar todos os dias. Teremos de ser cautelosos quanto às nossas decisões, montando como que uma guarda, como um soldado que está em território do inimigo. Terá de cuidar de sua conduta a cada hora do dia, em toda e qualquer companhia, em todo e qualquer lugar, ou seja, no público, no privado, né? Aquilo que ficou conhecido como crente camaleão da África, camaleão que qualquer ambiente ele consegue se adequar a ele. Na verdade, irmãos, isso não caracteriza o crente, não caracteriza o povo de Deus. Não, o povo de Deus é diferente, e nós não vivemos como que camuflado. A luz de Cristo em nós precisa brilhar, pois somos sal e luz nesse mundo. Então teremos de cuidar da nossa conduta todo dia, o modo como conversamos com as pessoas, como lidamos com os negócios, né? Irmãos, eu comecei a trabalhar como representante comercial, prestar alguns serviços, e é um absurdo trabalhar com comércio. É uma corrupção sem tamanho.
Não, mas faz aí, é sem nota, vamos fazer por debaixo dos panos que vai dar certo. Não, meu filho, não é bem assim. Então muitos irmãos hoje não estão nem preocupados. E às vezes quando você conversa com o indivíduo, no final da conversa ele vai dizer: eu sou crente também. Eu sou crente? Eu vai, não tem condição. Eu sou crente. Então teremos de cuidar da nossa conduta em toda e qualquer companhia que seja, na presença do presidente, do governador, de uma pessoa que é de rua, em todos. Devemos ser identificados como cristão, seja no privado, seja em público. Então teremos de tomar cuidado com o nosso tempo, com nossa língua, com nossos temperamentos, pensamentos, com a nossa imaginação, né? Muitos crentes às vezes não têm o que fazer, ociosidade, senta numa rede debaixo da árvore e vai imaginar no passado as coisas que se passou, ou o tempo bom, muitos dizem, né? Que coisa boa, como se a fé fosse algo escravizador, como que ser crente fosse algo chato, quando que na verdade não. É tão bom, irmãos, olharmos para trás e vermos o que Deus fez em nós e por meio de nós, a ponto de conhecermos o seu Filho, de agora a nossa mente, né, está toda repleta pela palavra, onde vivemos nesse mundo mal agora, guiados não mais pelo mundo, ou pelo que o mundo prega, mas pela palavra do Senhor, onde no dia mais escuro da nossa vida, da nossa alma, o dia mais depressivo, podemos entoar um salmo, podemos fazer uma oração, podemos ler as Escrituras. Mas o perigo, irmãos, é que tem muito crente preguiçoso. Essa que é a verdade. Nós muitas vezes somos preguiçosos quanto à nossa vida espiritual. Por isso que não somos produtivos. Devemos ser diligentes quanto à oração, quanto à leitura das Escrituras, quanto ao que fizermos no domingo, sendo sempre diligentes, usando os meios de graça que foi nos dado e atender para todas as necessidades a qual nós necessitamos no tocante à nossa vida espiritual. Certo que apesar de que nós usemos de todo o esforço, de tudo aquilo que Deus tem nos dado, nós ficaremos longe da perfeição. Sim, porque ainda somos pecadores. Mas somos chamados a lutarmos, irmãos, a vencermos a negligência, a apatia espiritual, a preguiça. Provérbios 13, versículo 4 diz que o preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta, porque ele busca, porque ele vai atrás, porque ele empreende, ele é produtivo. O diligente, o preguiçoso nada tem, ele só deseja, ele só imagina, mas não alcança. Ah, como eu queria ter uma vida mais santificada, uma vida mais santa, mas não empreende em nada para que isso ocorra. E quantas vezes fazemos isso, irmãos? Né? No começo do ano tem aquela idolatria, todos nós pomos uma roupa branca e dizemos, né, que será um ano de glória e maravilha e de espiritualidade 100%. Quando chega em janeiro, né, nem em fevereiro, nós já estamos murmurando que o dia está pouco. Não sabemos regrar em dezembro, né? Então às vezes nós não usamos de forma sábia e diligente, não calculamos o custo, o preço, não calculamos, e às vezes somos achados como negligentes, preguiçosos quanto à nossa vida espiritual. E em último lugar, ser crente custará ao homem a aprovação do mundo. Nós não estamos aqui para, de alguma forma, ter a aprovação do mundo, nenhum de nós, irmãos. Nós não estamos buscando a aprovação do mundo. Se um crente quiser agradar a Deus, ele terá de contentar-se em ser mal acolhido pelos homens maus, pelos ímpios. Não deverá considerar estranho se for zombado, ridicularizado, caluniado, perseguido e até mesmo odiado. Nós sabemos que isso é muito comum, porque às vezes os crentes, até no trabalho, logo ele se destaca. Porque o crente bíblico, ele usará o trabalho para quê? Para que Deus seja glorificado ali. Então logo alguém que é crente, não vai ter como ele ficar escondido. Tem como colocar uma luz e botar ela aqui debaixo da mesa, né? Põe-se no alqueire, para que todos que estão na casa sejam iluminados. E é assim que Deus faz com o crente.
Coloca para ele ser luz onde ele está no trabalho, na escola, na família, em tudo, para que ele receba a glória que é devida ao seu nome. Então nós não estamos buscando a aprovação do mundo. E eu digo para os irmãos, para que não fiquem surpreendidos, se vocês realmente disserem, não, vou ser crente em cada aspecto, em cada detalhe da minha vida. Você não será surpreendido se as suas opiniões, crenças, práticas religiosas forem consideradas com desprezo. Terá de aceitar que muitos o tenham por insensato, ou como fanático, ou religioso, ou por parte dos próprios crentes, que os chamam-se de legalista, ou vários outros termos assim, dessa natureza. Sempre será desagradável ser alvo de calúnias, de mentira. Não é bom. Não é bom ser alvo disso, ser zombado por causa do Evangelho de Cristo. Quem é que gosta de ser zombado, caluniado, perseguido? Viver uma vida solitária às vezes, ou até se achar como incompreendido em alguns aspectos. Não é bom permanecer dessa forma, porém não há como evitar. Não há como evitar. O crente nesse mundo caído e mal, ele terá que brilhar e mostrar a luz do Evangelho, pelo que ele fala, pelo modo como ele vive. O cálice que nosso Senhor bebeu também deve ser servido pelos seus discípulos. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, como diz Isaías 53, no versículo 3. E outro tanto acontecerá, irmãos, também aos que o seguem. Se perseguirem a mim, perseguirão também a vós. De todos serão odiados por causa do meu nome, Jesus diz. Então, irmãos, vale a pena ser zombado, caluniado, perseguido, por amor àquele que morreu na cruz por nós, por aquele que se entregou na cruz do Calvário em nosso lugar. Isso será grato a nós, será motivo de alegria. Devemos reconhecer que custa muito ser um crente verdadeiro, custa muito, às vezes calculando, eu lendo isso aqui, meu Deus, como que eu estou distante? Como que o padrão a qual a Bíblia exige de nós, de mim, é tão elevado? E nós temos tudo aquilo que necessitamos para alcançar isso. Nós temos a graça do Senhor, a palavra e o Espírito Santo ao nosso favor. Então custa muito ser um crente verdadeiro. Porém, quem em seu bom juízo poderia duvidar de que vale a pena, irmãos, pagar qualquer preço, contanto que a sua alma seja salva? Quando o navio corre o risco de naufragar, com todas aquelas mercadorias, aqueles contêineres enormes, você vê no mar, e eles começam a querer naufragar por causa da tempestade, os marinheiros não pensam duas vezes de lançar aquelas mercadorias, às vezes caríssimas, no mar, de se desfazerem delas na tribulação, no momento da tempestade. Então não pense que é um sacrifício muito grande lançar fora aquilo que para nós às vezes é algo que nos traz riqueza, que nos traz conforto. Se for prejudicar a nossa vida com Deus, se for prejudicar a nossa comunhão com o Senhor, isso precisa ser rompido, isso precisa ser tirado da nossa vida. Quando o membro do nosso corpo chega a perecer, chega a putrificar, às vezes quando alguém está com a diabetes muito alta e tem um ferido, a gente conheceu um irmão lá na Coca-Cola que ele era assim, começou no dedão do pé, e aí ele tem que cortar, amputou o pé, aí foi para a perna, não tem que cortar, e ele foi cortando até ficar só um amputou, passou para outra perna, cortou outra perna também, e ficou sem as pernas, acho que está até cego. Irmão Miguel, não sei nem se ele está vivo. Então, quando o membro do nosso corpo chega a perecer por causa de alguma enfermidade, um homem submete-se a qualquer operação, a qualquer cirurgia. Não amputa aí, pode arrancar. Eu não faço nem questão. Se ele vai se perder, ele recorre até à amputação daquele membro, conquanto que sua vida seja salva, não é assim? Ele fará de tudo para que o câncer, para que a diabetes no nível extremamente alto, de alguma forma seja aliviada, nem que seja para cortar a perna, para poder salvar a sua própria vida. E não há dúvida, irmão, de que um crente
deve estar disposto a desistir de qualquer coisa que se interponha entre ele e o céu, entre a comunhão dele com Cristo, com o Senhor, entre qualquer coisa que faça com que nós percamos o foco, percamos a nossa comunhão com Deus. Uma religião que não custa nada, irmãos, também não vale nada. E o cristianismo custará tudo a nós. Custará uma boa reputação, custará um nome, custará amizades, custará ter boas companhias no mundo, custará tudo isso. Nós devemos considerar todas essas coisas por perca, porque de fato todas elas nada valem, nada valem diante daquilo que Deus tem nos preparado, tem nos prometido na sua palavra, nada. O cristianismo barato, destituído de cruz, mostrará ser um cristianismo inútil, que não pode obter a coroa da vida, que não pode. Ir pelo céu é pela graça, mas a graça exige de nós sacrifício, renúncia, autoabnegação. Então, calculemos o preço, irmãos, e observemos bem o nome a qual carregamos, o Cristo a qual nós seguimos, a qual nós servimos. E lembre-se, o cristianismo destituído de cruz não é o cristianismo de Cristo, não é aquele que Cristo nos ensinou. Uma religião que não requer qualquer sacrifício, não requer nada, renúncia do pecado, ou que não faz nem menção disso, não tem nada a ver com o cristianismo bíblico. Não tem. Então, ser um cristão bíblico, o verdadeiro nesse mundo, custará a nós a nossa própria justiça, o nosso lazer, custará a nós, irmãos, a aprovação do mundo e o modo pela qual nós devemos resistir o pecado que nos assola e que vive em nosso coração. Que Deus nos ajude, que Ele nos dê graça para que vivamos nesse mundo mau e que Ele nos abençoe e que olhemos para Ele, sabendo que todo o fundamento na qual a nossa vida espiritual deve estar fundada, deve ser no Senhor Jesus. John Charles Wiley fala que é muito ruim estar sem amigos, é muito ruim estar sem dinheiro, sem um teto para morar, sem família, mas mais ruim ainda é morrer sem Cristo. Mais ruim ainda é viver nesse mundo sem conhecer a Jesus. Que Deus nos ajude, que possamos assim crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Certamente não dará tempo de finalizarmos esse capítulo hoje, né? Então nós iremos continuar o segundo ponto na quinta que vem, se Deus assim o quiser. Amém. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé e vamos orar, agradecer a Deus. Soberano Deus, Pai de graça, de misericórdia, graças te damos, Senhor, pelo Senhor ter nos alcançado, Deus. Mesmo sendo pecadores e vivendo na lama do pecado, no engano do nosso próprio coração, Deus, mas o Senhor foi, nos chamou, nos resgatou, Pai. Chamou a nós com uma vocação santa, graciosa, amorosa, e onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ó Pai, graças te damos por Cristo, o Teu Filho, que o Senhor entregou naquela cruz por nós. Mesmo não merecemos nada, Pai, da parte de Ti. O Senhor, ó Deus, deu o Seu Filho para morrer no nosso lugar, para que hoje tivéssemos o direito de sermos chamados Teus filhos. Abençoe cada um dos meus irmãos aqui presentes, Pai. Que essa palavra possa achar morada em nosso coração, como o Senhor tem falado comigo. Ajude-nos a viver para a Tua glória nesse mundo mau, Senhor. De modo que o Senhor receba a glória para si e que o Teu nome seja glorificado. Leva-nos em paz para os nossos lares, Pai. Guarda-nos debaixo da Tua poderosa mão. Abençoe a família dos nossos irmãos, Diácono Marcelo, irmã Ana e seu filhinho Luiz Gustavo. Essa família tão querida dessa igreja, Pai. Continue sustentando com graça, dando a ele tudo aquilo que eles precisam, Pai, para estar diante do Senhor. Continue abençoando eles ricamente. Que a Tua mão esteja estendida sobre essa família, que há tantos anos tem servido o Senhor. Sabendo, Pai, que o nosso trabalho no Senhor não é vão. Sê conosco, Pai. Leva-nos em paz e segurança. Dá-nos um restante de semana
abençoado em tua presença. É o que eu te peço, porque eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem assentar. Irmãos, alguém quer fazer algum comentário relacionado ao estudo? Irmão Antônio? Eu falo que a gente não deve tomar o nome dos seus irmãos. É tipo assim, não é só ficar falando o nome de Deus, falando viver, a gente viver o contrato Sim. Blasfemar o nome de Deus é viver contrário àquilo que Deus diz em sua palavra também. Viver aquilo que é fora ou contra o próprio caráter do Senhor. Não é só fazer menção do nome dele. Porque às vezes fazer uma menção do nome dele também é blasfêmia. Mas dizer que é, e com a vida dizer também o que não é, isso constitui também blasfêmia. Oi? Está ligado a isso também. Mas blasfemar, necessariamente a blasfêmia, ela está ligada inteiramente a tudo aquilo que contradiz a Deus. É como se fosse uma rejeição total de Deus. Aí imaginemos, irmãos, alguém professar que é crente e viver contrário a tudo aquilo que Deus diz em sua palavra, né? Tudo aquilo que Cristo viveu. Mais alguém, irmãos, quer falar? Irmãos? Damaso? Busca pela